Ninguém sabia dizer exatamente quando Barra do Riacho começou a morrer. Talvez tenha sido quando o riacho secou, deixando para trás apenas um rastro de terra ressecada. Ou talvez tenha sido quando os jovens foram embora, sem planos de voltar. O tempo ali parecia imóvel. O sol nascia sempre no mesmo ponto, batendo sobre os telhados de barro e levantando poeira na estrada de terra. O vento soprava devagar pelas casas simples, trazendo cheiro de café requentado e fumaça de lenha. No pequeno comércio, onde o rádio velho chiava, transmitindo uma notícia distante, que ninguém prestava atenção. A praça vazia parecia maior do que realmente era. O sino da igreja tocava sem pressa, como se lembrasse que o povo ainda existia. Era um lugar esquecido no mapa, onde nada mudava. Entre as poucas casas que restavam, havia um pequeno comércio de portas duplas, sempre emperradas, com uma placa gasta pelo tempo, onde mal se lia o nome. A tinta descascada revelava camadas de um passado que ninguém mais lembrava direito. Era o único lugar onde se podia comprar de tudo um pouco: farinha, querosene, rapadura, até remédios vencidos que ainda serviam para alguma coisa. Atrás do balcão, Regina Raimundo mantinha o olhar atento sobre os poucos clientes que entravam. Mulher forte, com mãos calejadas pelo tempo. Conhecia a vila melhor do que qualquer um. Tinha passado a vida ali, vendo a cidade definhar aos poucos, resistindo quando todos os outros partiram. O comércio era o seu mundo, e ali ela se mantinha firme, como se desafiasse o próprio destino da vila. Anotava fiado em um caderno gasto, sabendo que muitos nunca pagariam, mas continuava vendendo. Era assim que as coisas funcionavam em Barra do Riacho. O povoado surgiu durante a corrida do ouro, crescendo ao redor das minas que prometiam uma fortuna fácil. No início, as ruas de terra se encheram de homens com picaretas, mercadores, aventureiros e até forasteiros, todos em busca da mesma coisa. Mas assim como veio, a riqueza se foi. As minas secaram, deixando apenas buracos no chão e promessas quebradas. Um a um, os garimpeiros partiram, levando consigo as últimas esperanças de que Barra do Riacho ainda tinha algum futuro. O que restou foi um punhado de casas, algumas histórias mal contadas e um solo que já não dava quase nada. Agora, tudo o que havia debaixo da terra eram pedras, raízes secas e lembranças de um tempo que ninguém mais podia reviver. O povoado que nascera da ganância agora morria de abandono. Jorge Luiz, um homem acostumado com o sertão desde Minote, apoiou os cotovelos no balcão, observando Regina anotar os números no caderno de fiados. O ventilador velho fazia um barulho monótono, empurrando o calor sem refrescar ninguém. Do lado de fora, a poeira da estrada se levantava com o vento seco, grudando nas paredes do comércio. Jorge foi um dos poucos que chegaram em Barra do Riacho nos tempos bons, quando o ouro ainda saía da terra aos punhados e o povoado pulsava com uma promessa de fortuna. Diferente da maioria, soube tirar proveito disso, dono de terras férteis, antes que o solo secasse e virasse pó. Montou um dos maiores currais da região,
e fez dinheiro vendendo gado. Construiu a vida ali, vendo a vila crescer e depois definhar. Mas ele ainda estava ali. Agora, com 52 anos, o tempo começava a pesar, no rosto marcado pelo sol, nas mãos calejadas e na postura sempre firme. Alto, ombros largos, pele curtida pelo tempo, olhos pequenos e atentos. Vestia como sempre, calça surrada, camisa de botão aberta no peito e um chapéu que já vira dias melhores. Ainda era respeitado, e mesmo que a fartura tivesse diminuído, continuava sendo um homem de posses. Sua propriedade, a fazenda Lagoa Nova, ficava a alguns quilômetros do povoado. Era um pedaço de terra grande, com uma casa ampla, um curral vazio e algumas cabeças de gado resistindo à seca. Não era como antes, mas ainda era a sua terra. E enquanto pudesse, Jorge Luiz jamais abandonaria. Parece que vai esquentar ainda mais hoje, comentou, pegando o copo de café que Regina colocou à sua frente. Sempre parece, ela respondeu, sem levantar os olhos do papel. O café era forte, amargo, do jeito que ele gostava. Tomou um gole devagar, olhando para a estrada pela porta entreaberta. A essa hora, o sol já castigava o chão rachado, e o silêncio do povoado era o mesmo de sempre. Vai ficar por aqui até que horas? Regina perguntou. Até meu filho chegar. Ele tá vindo da capital, respondeu, apoiando o copo no balcão. Me trouxe a namorada para apresentar. Regina soltou um riso curto, sem parar de escrever. Pois é bom que essa moça seja forte. Aqui não é lugar para qualquer um. A porta do comércio rangeu quando Cleiton entrou, carregando 2 sacos pesados nos ombros. Largou-os num canto com um baque seco e passou o antebraço na testa suada, antes de se encostar no balcão. Só isso hoje? Regina perguntou, sem tirar os olhos do caderno de fiado. Sim, o rapaz da entrega não veio, resmungou, pegando um pano para secar o rosto. Jorge Luiz ergueu os olhos do café. Que rapaz? O da Saveiro Velha? É, aquele que traz batata, farinha, as bebidas. Ele vem toda semana, respondeu Cleiton, puxando um banco. Regina fechou o caderno com um estalo seco. E ele avisou alguma coisa? Nada. O combinado era ontem à tarde, mas nem sinal dele. Jorge Luiz deu de ombros. Deve ter se enroscado em alguma coisa pelo caminho. Essas estradas estão horríveis. Pode ser, Cleiton respondeu. Mas já era para ter dado notícia. Regina suspirou e voltou a anotar os números no caderno. O comércio seguiu com sua rotina. A alguns quilômetros dali, Vanessa analisava seus equipamentos, ajustando os botões com a precisão de quem já fizera aquilo inúmeras vezes. O visor tremia levemente. Os números piscavam em variações mínimas, mas o suficiente para chamar sua atenção. Os tremores na região não eram comuns, e as leituras mostravam padrões que não seguiam a lógica esperada para um solo tão antigo e seco. A sismóloga limpou o suor da testa com as costas da mão. O calor castigando até mesmo na sombra do jipe, onde montara sua base improvisada. Renata, ao lado, folheava um caderno cheio de anotações, sem esconder o ceticismo. Mais alguma coisa estranha? Perguntou, sem desviar os olhos do papel. Vanessa franziu o senho. Os tremores estão aumentando, pequenos, mas constantes, como se algo estivesse se movendo. Renata soltou um riso curto,
fechando o caderno. Ou talvez seja só a terra se assentando. Aqui já teve mineração, não teve? Vanessa não respondeu de imediato, mas algo ali não fazia sentido. Sim, teve. A empresa me mandou para cá para verificar a estrutura do solo, respondeu, fitando o visor. Com as tecnologias recentes, estão cavando pontos para verificar a existência do ouro. Renata ergueu uma sobrancelha. Então querem ver se ainda tem alguma coisa para tirar daqui? Exato. O problema é que esses tremores não deveriam estar acontecendo. Vanessa ajustou os controles do equipamento, franzindo a testa. O solo aqui é estável há décadas. Se fosse resultado da mineração antiga, já teria se acomodado há muito tempo. Mas alguma coisa aqui está causando essa movimentação. Renata cruzou os braços, olhando para o horizonte, onde o sol castigava a terra rachada. Ah, pode ser erosão subterrânea, algum bolsão de ar passando. Ou apenas coincidência. Vanessa não respondeu. Coincidências não costumavam deixar padrões tão nítidos nos dados. Algo no subsolo estava mudando. Ela precisava descobrir o que era, antes que se tornasse um problema maior. Ao longe, Vanessa via uma caminhonete passando pela estrada esburacada, levantando uma nuvem de poeira que se dissipava levemente no ar seco. Dentro dela, Jair, filho de Jorge Luiz, e sua namorada seguiam em direção à fazenda do vaqueiro. Jair segurava firme no volante, guiando o veículo com a naturalidade de quem crescera naquelas estradas ruins. O motor roncava alto enquanto as rodas pulavam nas valas formadas pela terra seca. Ele estava em casa, mesmo depois de tanto tempo fora. O cheiro de terra quente, o vento seco no rosto, tudo ali fazia parte dele. No banco do passageiro, Isa ajustava os óculos escuros, tentando ignorar o balanço da caminhonete. Nunca estivera num lugar tão isolado. O sertão era diferente de tudo que já conhecia, e a vastidão do horizonte, sem prédios ou postes de luz, a fazia se sentir deslocada. Tá quieta? Jair comentou, desviando o olhar por um instante. Tô pensando, ela respondeu, ainda olhando para fora. Não sei, aqui parece que o tempo não passa. Jair respondeu de canto. Pois é, aqui sempre foi assim. O ronco do motor preenchia o silêncio entre os dois, enquanto seguiam para a fazenda de Jorge Luiz. Jair reduziu a marcha, guiando a caminhonete para fora da estrada principal e entrando num caminho mais estreito, marcado apenas pelo rastro de pneus antigos na terra seca. O motor resmungou contra as paredes soltas, mas ele manteve o controle firme, desviando dos buracos com a precisão de quem já conhecia aquele lugar de olhos fechados. Para onde a gente está indo? Isa perguntou, ajeitando os óculos escuros enquanto segurava firme no apoio da porta. Quero te mostrar um lugar, ele respondeu, sem tirar os olhos do caminho. Vim aqui quando era moleque. A trilha ficava escondida entre arbustos retorcidos e a vegetação rara. Jair estacionou a caminhonete à sombra de um juazeiro solitário e desceu, batendo a porta com um gesto automático. O cheiro de terra seca e mato quente pairava no ar. Jair caminhava à frente, desviando dos galhos secos, enquanto guiava Isa por uma trilha estreita entre as pedras. O lugar parecia um canto esquecido do sertão, onde o tempo parecia passar mais devagar. Vim aqui quando era moleque, disse ele, olhando para trás para ver se ela acompanhava.
E o que tinha aqui? Isa perguntou, afastando um ramo seco do caminho. Um açude. A gente nadava aqui nos dias mais quentes. Ele apontou para frente, onde a trilha se abria em uma clareira. Mas secou faz anos. Ao pisar na parte mais aberta do terreno, Jair parou de repente. Seu corpo ficou rígido e Isa percebeu que algo estava errado. O que foi? Ela perguntou, se aproximando. E então viu, a poucos metros dali, um boi jazia caído na terra seca, partida ao meio. A visão fez Isa engolir a seco. A metade dianteira do animal ainda estava ali, patas esticadas, bocas abertas num grunhido silencioso. Mas a parte traseira havia desaparecido, devorada ou levada por algo. O corte não era limpo, não parecia obra de um predador comum. Era irregular, com bordas ásperas, como se algo tivesse arrancado a outra metade e engolido sem esforço. Jair ficou parado, sentindo o estômago revirar. Ele conhecia ataques de onça, via gado sendo rasgado por urubus, mas aquilo não fazia sentido. O vento soprou, levantando poeira ao redor do corpo mutilado. O chão estava intacto, sem pegadas, sem rastros de luta, como se o que quer que tivesse feito aquilo tivesse vindo debaixo da terra. Jair respirou fundo, sentindo o coração bater mais forte. O silêncio ao redor parecia maior agora, como se o próprio sertão prendesse o fôlego junto com ele. Vamos sair daqui, disse firme, fitando o boi mutilado. Isa não discutiu, apenas assentiu e recuou alguns passos, olhando por cima do ombro, como se esperasse que algo surgisse do nada. Jair virou-se e voltou pelo mesmo caminho, os passos mais apressados, sentindo um incômodo estranho na nuca. Nenhum som, nenhum movimento ao redor, apenas o vento quente soprando poeira no chão rachado. Quando chegaram à caminhonete, Jair ligou o motor sem hesitar. O veículo arrancou, levantando poeira, enquanto ele manobrava de volta para a estrada principal. No comércio, Regina fechou o caderno de fiado e olhou para a estrada poeirenta. O sol já ia alto, castigando as poucas sombras do povoado. Esse homem está demorando, murmurou Jorge Luiz, sentado num dos bancos perto da porta. Ergueu os olhos do café. O entregador, ela completou, batendo os dedos na mesa. Era para ter passado. Clayton, encostado no balcão, coçou a barba, pensativo. Eu ia falar nisso. Tenho uma encomenda para entregar pro seu Francisco, lá perto da casa desse entregador. Posso passar lá e ver se ele tá bem. Jorge cruzou os braços, olhando para a estrada poeirenta pela porta aberta. Vai de moto? Vou, é rapidinho, respondeu Clayton, ajeitando o boné. Regina soltou um suspiro curto. Então vê se ele tá por aí. Se a saveiro quebrou ou aconteceu alguma coisa. Clayton pegou o embrulho e seguiu para os fundos, onde a moto ficava. Jorge observou a poeira rodando no ar, o silêncio do meio-dia pesando na vila. Estranho esse homem sumir assim, comentou, sem tirar os olhos da estrada. Regina pegou o pano sobre o balcão e limpou as mãos sem pressa. Aqui de vez em quando as coisas somem mesmo. Mas cedo ou tarde a gente descobre o que aconteceu. Jorge não respondeu, apenas continuou olhando para a estrada. Clayton ajustou o boné e montou na moto, dando partida com um chute seco no pedal. O motor roncou alto, quebrando o silêncio abafado da vila. Regina
observou enquanto ele manobrava para a estrada poeirenta e sumia na curva, com a poeira se levantando atrás dele. O caminho até a casa de seu Francisco não era longo, mas o calor fazia parecer mais distante do que realmente era. O vento seco batia contra o rosto de Clayton, trazendo cheiro de terra quente e mato doado. Passou por algumas árvores retorcidas, cujas sombras magras mal aliviavam o peso do sol. Ao chegar à casa do velho, estacionou a moto e bateu palmas na porta. Nada. Chamou uma segunda vez, e depois de um tempo, a porta rangeu. Seu Francisco apareceu, os olhos cansados, protegidos por um chapéu de palha surrado. "Trouxe sua encomenda", Clayton disse, entregando o pequeno pacote. "Ah, bom, pensei que tinha esquecido de mim", o velho resmungou, pegando o embrulho. Clayton coçou a barba, olhando ao redor. "O senhor tem visto o Miguel por aqui? O entregador, o da Saveiro Velha?" Seu Francisco franziu o senho, balançando a cabeça. "Não passou não. Ele vinha toda semana, mas agora não sei não." "Estranho", murmurou Clayton, sentindo incômodo na boca do estômago. "O homem não é de faltar sem avisar. Eu vou dar uma passadinha na casa dele. Se eu souber de alguma coisa, eu te aviso." Seu Francisco apenas assentiu, já abrindo a encomenda com os dedos trêmulos. Clayton subiu de volta na moto e acelerou. A casa do entregador ficava a pouco mais de 1 quilômetro dali. Um casebre simples, com um cercado improvisado ao lado, e a velha Saveiro branca sempre estacionada na frente. Quando Clayton chegou, algo pareceu errado de imediato. A Saveiro estava lá, mas inclinada de forma esquisita. A parte traseira do veículo afundada no solo, como se a terra estivesse cedendo sob ela. A poeira acumulada indicava que ninguém a movera nos últimos dias. Clayton parou a moto e desceu devagar, olhando em volta. Não havia ninguém. O silêncio ali parecia mais pesado do que o normal. Caminhou até a caminhonete, sentindo o chão estalar sob as botas. Foi então que viu algo que fez sua respiração travar. Um boné, o mesmo que o entregador sempre usava, caído perto da porta do motorista. A aba estava suja e amassada, como se tivesse sido arrancada com pressa. Ele deu mais um passo e notou algo ainda pior. Marcas de unhas. Elas estavam cravadas na caçamba. Arranhões profundos, como se alguém tivesse tentado se segurar ali, tentado impedir que fosse puxado para dentro da terra. Clayton sentiu um arrepio subir pela espinha. O calor do sol já não parecia tão forte. Engoliu em seco, olhando ao redor, e mais uma vez, nada, nenhum som, nenhum movimento, apenas o vento, a poeira e a Saveiro, meio tragada pelo chão, como se algo tivesse tentado engolir o carro e desistido no meio do caminho. Recuou mais um passo, depois outro, tentando ignorar a sensação de que algo observava. O vento seco levantou a poeira ao redor da Saveiro, e, por um instante, ele se perguntou se o chão não havia afundado um pouco mais. Mas as marcas na caçamba, o boné caído, algo tinha acontecido ali, algo errado. Um instinto lhe disse que não devia ficar ali por mais tempo. Ele virou-se rapidamente, caminhando a passos largos até a moto. O som das botas contra o solo seco parecia alto demais no silêncio absoluto que tomava o lugar. Acelerou antes mesmo de se sentar direito, sentindo alívio estranho ao ouvir o ronco do motor quebrando aquele silêncio sufocante. As rodas levantaram poeira enquanto ele fazia a curva na estrada,
e acelerava de volta para o povoado. O vento batia contra o seu rosto, mas a sensação ruim não passava. O calor parecia ter aumentado, ou talvez fosse só adrenalina correndo no sangue. O caminho de volta nunca pareceu tão longo. A estrada de terra batida estava vazia, sem uma alma viva. Os arbustos secos passavam rápido pelos cantos de sua visão, e Clayton pensava em sair dali o quanto antes. Então, o solo tremeu. Foi um estremecimento rápido, sutil, mas o bastante para fazer a moto perder um pouco da estabilidade. Clayton segurou firme o guidão, cerrando os dentes. Foi só um tremor, nada demais, pensou, acelerando mais. O motor rugiu alto, mas o chão tremeu de novo, dessa vez mais forte. Clayton sentiu a vibração subir pelos pneus, pelo motor da moto até seus braços. O que diabos era aquilo? Pensou. O tremor veio outra vez, violento. Então, o chão rachou. Por um segundo, tudo desacelerou. A poeira subiu ao redor. Uma cratera se abriu no meio da estrada, bem na frente da moto. Clayton tentou desviar. Puxou o guidão para a esquerda, mas o solo simplesmente desapareceu sob ele. O motor da moto rugiu uma última vez antes de ser engolido pelo buraco repentino. Clayton gritou. Sentiu o ar fugir dos pulmões quando foi puxado para baixo. A queda durou menos de um segundo. O peso da moto o arrastou e, antes que pudesse entender, o nada o envolveu completamente. A poeira se assentou devagar sobre o buraco recém-formado. O ronco do motor cessou, e então o sertão voltou a ficar em silêncio. A caminhonete de Jair levantou poeira ao parar diante do comércio. O motor ronronou uma última vez antes de ser desligado, e o silêncio abafado de Barra do Riacho voltou a se espalhar pela vila. Jair desceu primeiro, ajeitando o chapéu antes de bater a porta. O ar seco parecia mais pesado ali do que na capital. Em Fortaleza, o calor vinha misturado com cheiro de mar e asfalto quente. Aqui era diferente. Era poeira, mato e a sensação de que nada mudava. Não importava quanto tempo passasse. Isa saiu do carro em seguida, ajustando os óculos escuros e olhando ao redor com estranheza. Pequeno, né? Murmurou. Jair deu de ombros. Sempre foi. Ao entrar no comércio, encontrou Jorge e Luiz sentado no mesmo canto de sempre, perto da porta, tomando um café que provavelmente já estava frio. Regina estava atrás do balcão, contando moedas e rabiscando números no caderno de fiado. O pai ergueu os olhos devagar, analisando o filho, como se estivesse medindo o tempo que passou desde a última vez que o vira. Eu pensei que não vinha mais. Tô aqui, respondeu Jair, tentando não parecer desconfortável. O silêncio se instalou por um momento. Jorge assentiu, como se aquilo bastasse, e apontou para um dos bancos com o queixo. Senta. Jair puxou o banco e se acomodou. Isa ficou próximo à porta, olhando para as prateleiras desgastadas do comércio, tocando um ou outro item, como se tentasse entender aquele mundo. O contraste com a fortaleza era enorme. Como foi a viagem? Regina perguntou, tentando puxar assunto. Longa? Jair soltou um suspiro. Depois que passa a independência, parece que o tempo acelera. Aqui nada muda. Jorge tomou um gole do café. E por que mudaria? Em Fortaleza, se você passa 3 meses sem visitar um bairro, tem prédio novo, comércio novo e gente nova. Aqui, se eu voltasse daqui 10 anos,
aposto que encontraria o mesmo povo nos mesmos lugares. Jorge soltou um sorriso de canto. Jair respirou fundo e disse: Eu vim apresentar Isa. Olhou para a namorada, que continuava observando as prateleiras do comércio. E no caminho eu vi uma coisa esquisita. Jorge franziu a sobrancelha. Esquisita como? A gente parou numa trilha antes de vir aqui. O lugar que eu ia quando era moleque, só para mostrar para ela. Jair passou a mão na nuca, buscando as palavras certas. A gente achou um boi morto. Jorge continuou calado. Regina parou de anotar, levantando os olhos. Metade dele, na verdade, Jair completou. Como assim, metade? Jorge perguntou, agora mais atento. Literalmente, só a parte da frente. A outra metade sumiu. Regina franziu a sobrancelha. Urubu? Jair balançou a cabeça. Se fosse urubu, ia ter carcaça espalhada, ossos expostos. Mas não. Era como se, sei lá, tivesse arrancado a parte de trás dele sem mastigar, sem espagar pedaço. O silêncio pesou no comércio. Jorge pegou o copo de café e tomou um gole devagar. Deve ter sido onça, disse, ou outro bicho grande. Jair encostou os cotovelos na mesa. Pai, você já viu onça carregar só metade de um bicho e deixar o resto? Jorge não respondeu de imediato. Apenas pousou o copo sobre a mesa. Eu já vi bicho fazer coisa pior. Regina soltou um suspiro. Se foi onça, é bom avisar o povo. Jair olhou para o pai mais uma vez. Não foi onça. O rádio velho da prateleira chiou por alguns segundos. Um ruído estático cortando o silêncio. Regina olhou de canto de olho para o aparelho e voltou a anotar no caderno. E o Cleiton ainda não voltou, murmurou Jorge, desviando o olhar para a estrada lá fora. Já tem um tempinho, né, dona Regina? O sol castigava o solo seco, fazendo o ar tremular na paisagem desértica. Vanessa se abaixou ao lado do equipamento de medição, franzindo a sobrancelha enquanto analisava os números no visor. Os tremores estavam ficando mais intensos, pequenos demais para serem percebidos por quem estava de pé, mas constantes, estimados, como batidas subterrâneas. Isso não tá certo, murmurou, digitando rapidamente para recalibrar os sensores. Os pequenos tremores que ela vinha registrando havia mudado de padrão. Antes eram discretos, espaçados. Agora estavam ritmados, constante, como se algo enorme estivesse se movendo embaixo dela. Renata, espera um pouco, disse com a voz carregada de preocupação. A alguns metros dali, Renata se ajoelhava para fincar uma estaca no solo, um tubo fino de metal que ajudaria a medir a densidade da terra. Calma, eu já estou terminando aqui, respondeu, batendo com o martelo contra o tubo na terra. Vanessa ajustou os controles e olhou para a tela novamente. O que viu fez seu estômago revirar. As leituras enlouqueceram. O gráfico no visor subia e descia violentamente, como se o próprio solo estivesse respirando. Renata, sai daí agora! Gritou. Renata franziu o senho e olhou para trás. O quê? Então, o chão explodiu. A terra rachou com um estrondo seco e algo imenso e escuro rompeu a superfície em alta velocidade. Uma coluna de poeira se ergueu ao redor, cobrindo tudo com uma cortina densa. Vanessa tropeçou para trás, os olhos arregalados enquanto via a criatura emergir. Um corpo longo e serpentino, sem olhos. A pele era coberta por uma camada escamosa, num tom escuro, como barro endurecido. Mas era a boca que aterrorizava mais.
larga, repleta de fileiras de dentes finos e curvados, feitos para agarrar e esmagar. O monstro não hesitou. A boca se abriu com um estalo surdo e desceu sobre Renata. Ela gritou, tentou correr, mas seu pé ficou preso na estaca que acabara de cravar no chão. O terror nos olhos dela foi a última coisa que Vanessa viu antes de a criatura afundar suas mandíbulas e puxá-la para baixo. Renata foi sugada para dentro da terra. O som de seu grito foi abruptamente silenciado, como se nunca tivesse existido. A única coisa que restou foi o tubo de metal tremendo na terra solta e uma marca funda onde o solo havia se fechado sobre ela. Vanessa correu. Seus pés chutavam a poeira e ela podia sentir o tremor rastejando logo abaixo, acompanhando seus movimentos. A criatura estava vindo. Avistou uma formação rochosa à frente, um amontoado de pedras grandes, sólidas, o suficiente para resistir ao que quer que fosse aquilo. Com o último esforço, saltou para as pedras, arranhando as mãos e os joelhos ao subir. Se encolheu ali, pressionando o corpo contra a rocha quente, o coração batendo descontrolado. O tremor cessou e o deserto ficou silencioso outra vez. Mas Vanessa sabia, algo estava caçando e agora ela era a única testemunha viva. O sol queimava alto no céu, sem nenhuma nuvem para suavizar o calor sufocante. O ar seco parecia pesar sobre barra do riacho, deixando tudo no silêncio preguiçoso. No pequeno comércio, Jorge Luiz e Jair estavam sentados a uma mesa simples de madeira, tomando cerveja enquanto conversavam. O reencontro entre pai e filho ainda carregava um certo peso. Anos longe do sertão criavam uma distância que não se resolvia só com palavras. Mas ali, sob o calor abafado, com o barulho monótono do ventilador e o cheiro de poeira no ar, Jorge parecia menos rígido. E a vida na capital? Jorge perguntou, girando a garrafa entre os dedos. Corrida, pai, Jair respondeu, dando um gole na cerveja. Dinheiro entrando, dinheiro saindo. Quase não paro em casa. Jorge assentiu. Não é muito diferente daqui. Só que lá, quando a gente some, ninguém nota. Jair sorriu de canto. E aqui, todo mundo sabe até quando você trocou o chinelo. O silêncio confortável se manteve por um tempo, até que Jorge se levantou primeiro, ajeitando o chapéu. Vamos nessa. Quero te mostrar as novidades da fazenda. Sim, respondeu Jair. Regina observou os dois se dirigindo para a porta. Vocês voltam amanhã? Se tiver cerveja gelada, Jorge respondeu, com um meio sorriso. Regina riu e balançou a cabeça. Tá bom, vai com Deus. Os dois saíram para o calor escaldante da rua. O sol batia no chão rachado e a luz fazia a poeira tremular no ar seco. A caminhonete de Jair estava estacionada a poucos metros dali, o capô coberto por uma fina camada de poeira avermelhada. Então, veio um estalo, seguido de um ranger profundo. Antes que pudessem reagir, uma árvore de médio porte tombou de repente, desabando a poucos metros da caminhonete. O impacto fez o solo vibrar e quase instantaneamente o alarme do carro disparou. Jair piscou algumas vezes, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Árvores não caíam assim do nada. Regina saiu do comércio, limpando as mãos no avental. O que foi isso? Jorge apertou os olhos, olhando para a árvore caída. Deve ter apodrecido na base, disse, embora sua voz não parecesse tão certa disso.
O alarme da caminhonete continuava tocando, o som cortando o silêncio da vila. Jair suspirou e caminhou na direção do veículo, enfiando a mão no bolso para pegar a chave. Apontou para o carro, mas antes que pudesse apertar o botão, a terra explodiu. Uma criatura monstruosa emergiu do solo com violência. Suas mandíbulas colossais se abriram num arco grotesco, mordendo a lateral da caminhonete. O metal gemeu. O capô amassou como se fosse papel sob uma pressão absurda. Os faróis piscaram antes de um monstro puxar o veículo para baixo, arrastando a traseira na terra. Todos ficaram paralisados, incapazes de reagir. A criatura puxou novamente, fazendo a frente da caminhonete levantar, como um animal tentando devorar a presa inteira. Então, como se percebesse que ela era grande demais para levar, largou o carro com um baque surdo e afundou novamente no solo. A poeira baixou e o silêncio voltou, mas agora ninguém podia ignorar que algo muito errado estava acontecendo. "Vamos para minha caminhonete", gritou Jorge. Todos correram, o medo estampado nos rostos, mas ninguém tinha tempo para pensar. A única opção era fugir dali. "A gente tem que sair daqui, agora", disse Regina, batendo a porta com força. Jorge girou a chave da ignição e o motor roncou alto, ecoando pelo silêncio abafado do sertão. Sem hesitar, ele acelerou, levantando poeira enquanto seguia pela estrada de terra batida. "Vamos para a Independência", anunciou, mantendo os olhos fixos no caminho esburacado. "Lá a gente chama a polícia e pede ajuda." Jair, no banco do passageiro, apertava os punhos contra as pernas, ainda tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Aquela coisa não era possível. Isa, ao lado dele, respirava rápido, tremendo levemente, como se o corpo ainda estivesse tentando acompanhar o choque. "O que foi aquilo?", murmurou, quase inaudível. "O que quer que seja, tá matando gente", Regina disse, com os olhos ainda arregalados. A caminhonete avançava pela estrada irregular, sacudindo a cada buraco. O sol escaldava o capô já amassado pelo ataque anterior. E ninguém dizia uma palavra. O silêncio no carro era pesado, espremido entre o medo e o calor sufocante. Foi então que Jair, olhando à frente, estreitou os olhos. "Pai, tem alguém ali." Jorge franziu a sobrancelha e instintivamente diminuiu a velocidade. À distância, sobre algumas pedras grandes à beira da estrada, alguém balançava os braços freneticamente. "É gente?", Regina perguntou, tentando enxergar melhor. O carro se aproximou mais um pouco. O sol refletia na pele coberta de poeira, os cabelos desgrenhados, a roupa rasgada nos joelhos. Era uma mulher. Regina foi a primeira a reconhecer. É a Vanessa." Antes mesmo que Jorge pudesse parar completamente, Vanessa desceu das pedras com um salto e correu na direção deles. "Não falem alto, não se mexam rápido", gritou ela, a voz estrangulada pelo medo. Jair abriu a porta rapidamente e Regina puxou Vanessa para dentro. Ela caiu no banco, ofegante, o rosto sujo de poeira e suor. Os olhos estavam arregalados, cheios de terror. "O que aconteceu com você, menina?" Regina segurava seu braço, tentando acalmá-la. Vanessa levantou a cabeça, olhando de um por um, como se não acreditasse que ainda estava viva. Engoliu seco, os lábios tremendo. Eles sentem o som", sussurrou. "Eles caçam pelo barulho." Jorge estreitou os olhos. "Do que diabos você tá falando?" Vanessa respirou fundo, tentando controlar o pânico. "São criaturas subterrâneas.
Não enxergam, mas detectam qualquer vibração no solo. Se a gente correr, se fizer barulho, elas vêm atrás. Regina olhou para fora, engolindo em seco. Jair trocou um olhar com o pai. Então foi assim que atacaram o carro? Murmurou ele. Vanessa assentiu, frenética. A gente precisa sair daqui, agora. Jorge não esperou mais nada. Meteu o pé no acelerador. A caminhonete rasgava a estrada seca, levantando poeira enquanto tentavam escapar daquele inferno. O sol queimava forte e o calor dentro do carro era sufocante, mas ninguém ousava abrir a boca para reclamar. O silêncio não era por falta do que dizer, era o medo de dizer a coisa errada. Vanessa olhava pela janela. Pensava. Sabia que aquilo não tinha acabado. Foi quando Jair notou algo se movendo. Pai! Jorge olhou pelo retrovisor. A terra não estava mais parada. Ondulações discretas avançavam pelo solo seco, seguindo o carro de perto, como uma sombra escondida sob a superfície. É outra, murmurou Vanessa, os olhos arregalados. Ela ainda vinha, mas então algo aconteceu na frente deles. Sem aviso, a estrada simplesmente se abriu. A terra foi rasgada de dentro para fora, criando uma vala enorme que atravessava a estrada inteira. Um corte profundo e irregular, separando eles do caminho à frente. Jorge puxou o volante com força e pisou no freio. A caminhonete derrapou, a poeira subiu ao redor e o veículo parou a poucos metros da borda da cratera. Droga! Rosnou Jorge, segurando firme no volante. Ninguém se moveu por um momento. Todos os olhos estavam fixos naquela abertura profunda. Não havia sinal da coisa que a causou, mas eles sabiam. Ela estava ali. E o pior, a criatura que vinha atrás ainda estava se movendo na direção deles. Vanessa girou o corpo, olhando para trás. Ondulações na terra ainda avançavam. A gente não tem saída, murmurou Jair. Dá a volta, ele falou, olhando para o pai. Jorge não hesitou, girou o volante e engatou a ré e acelerou. A caminhonete cantou pneus na terra, desviando da cratera e voltando pela estrada de onde tinha vindo. Regina olhava pelo vidro traseiro, esperando ver algo sair da terra a qualquer momento. Mas nada apareceu. Jorge não pensava, apenas dirigia, de volta para a Barra do Riacho, o único lugar para o qual ainda podiam correr. A caminhonete avançava pela estrada de terra, cobrindo tudo atrás de si com uma poeira fina e avermelhada. Ao longe, o povoado de Barra do Riacho surgia. As poucas construções de tijolo cru e madeira desgastada se destacavam contra o céu azul sem nuvens. Dentro do carro, ninguém ousava falar. Jorge mantinha o pé firme no acelerador, mas seus olhos se moviam inquietos, checando os arredores com o instinto de um bicho velho que sabe que está sendo seguido. Para o carro perto do comércio da Regina, Jair disse, os olhos fixos à frente. A gente se tranca lá e bola um plano. Jorge assentiu. A ideia fazia sentido. O comércio era pequeno, mas sólido, com poucas janelas e portas de madeira grossa. Tá bom, segura aí. Ele tirou o pé do acelerador e começou a reduzir a velocidade. Foi um erro. O impacto veio antes que alguém pudesse reagir. Algo colossal atingiu a lateral da caminhonete com brutalidade, como um touro invisível, arremessando o veículo para o lado. O carro girou descontrolado, os pneus deslizando na terra seca. Segura! Jorge gritou, tentando estabilizar com o volante. Mas era tarde. A caminhonete bateu contra um monte de pedras e parou bruscamente. A poeira se ergueu ao redor, turvando a visão de todos. Dentro do carro,
O tempo parecia ter parado. Jair levantou a cabeça primeiro, os ouvidos unindo. Lá fora não havia sinal da criatura, nenhuma sombra monstruosa, nenhuma boca cheia de dentes. Apenas o vazio silencioso do sertão, como se nada tivesse acontecido. Vanessa apertou os olhos, tentando entender. Ela não nos matou, só parou o carro. Ela tá brincando com a gente, murmurou Regina, a voz trêmula. Mas não era brincadeira, era instinto, um predador observando a presa se debater. Jorge foi o primeiro a se mexer, abriu a porta e olhou ao redor. Saiam, agora! Ninguém hesitou. 3 rastros de terra viam em direção deles, velozes, certeiros, não havia tempo para pensar. Cada um correu para um lado. Regina e Vanessa correram na direção do comércio, sem olhar para trás. Jorge puxou Jair e Isa, atravessando a rua em disparada, rumo à igreja, mas uma das criaturas estava vindo atrás deles, rápida demais. Não daria tempo. Jair, corre para a igreja, leva a Isa com você. Jorge os empurrou para frente, e então, com um reflexo quase extinto, pegou um galho da árvore caída mais cedo e bateu com força no chão. O som ecoou. A criatura mudou de direção. Parou. Silêncio. E então emergiu. A cabeça enorme e escamosa rasgou o solo. Os olhos inexistentes buscavam, farejavam, sentia o som. Estava perdida, buscando a presa. Foi aí que Jair, já quase na porta da igreja, pegou 2 castiçais pesados e os arremessou longe. Os objetos se espatifaram no chão e a criatura imediatamente mergulhou de novo, seguindo um novo ruído. Assim, ela sumiu. Jorge correu e alcançou a igreja. A porta estava entreaberta. Ele empurrou com força, entrou e a fechou atrás de si. Para cima, ordenou. Eles subiram a escada correndo, até a Torre do Sino, o ponto mais alto do povoado. Jair arfava, suado, segurando firme a mão de Isa, que tremia de medo. Quando chegaram no topo, Jorge olhou para baixo. O povoado parecia deserto, mas eles sabiam. As coisas ainda estavam lá, e estavam apenas esperando. O sol castigava a barra do riacho, mas agora o calor parecia insignificante diante das realidades que o cercava. No comércio de Regina, ela e Vanessa trancaram a porta de madeira com força e se afastaram, ofegantes. O cheiro de grãos, farinha e querosene enchia o ambiente, mas nada parecia seguro. Vanessa encostou-se no balcão, com as mãos sujas de poeira, tremendo levemente. Elas nos encurralaram. Regina continuava olhando para fora, espiando pela fresta da porta, a expressão carregada de preocupação. Você viu aquilo? Foi como se soubessem que a gente ia para a estrada. Vanessa girou o rosto para encarar, o medo e a raiva misturado nos olhos. Elas não são inteligentes como a gente, Regina, mas são predadores. Elas sentem o som, caçam por instinto e sabem que estamos aqui. Regina engoliu seco, cruzando os braços sobre o peito. E se forem demônios? Vanessa fechou os olhos por um segundo, controlando a irritação. Não vem com essa agora. Não é loucura. O meu avô contava histórias sobre coisas que moravam debaixo da terra. Criaturas que só acordavam quando alguém cavava onde não devia. Vanessa apertou os olhos, exausta. E quando foi que alguém cavou aqui? Regina se calou. Isso nunca tinha acontecido antes. Barra do Riacho sempre foi um lugar pacato, esquecido no tempo. Nem o tremor, nem um sumiço estranho, nenhum aviso, nada, antes daquele dia. Na Torre do Sino, Jorge, Jair e Isa olhavam o povoado do alto.
O lugar estava deserto como sempre, mas agora o silêncio era opressor. Ninguém está vindo ajudar, Jair murmurou. Jorge apertou o maxilar. Ninguém sabe nem o que está acontecendo. Isa passou as mãos no rosto suado. A gente não pode ficar aqui para sempre. Jair olhou para o pai. Que diabos são essas coisas, hein? Alguém já viu isso antes? Jorge soltou o ar devagar, sem pressa para responder. Jair franziu a sobrancelha. De onde vieram? Jorge não tinha resposta, apenas olhava para o horizonte, como se a paisagem árida pudesse lhe dar alguma pista. Isa abraçou os próprios braços. Isso não faz sentido. Não tem como essas coisas simplesmente aparecerem aqui do nada. Jair soltou um riso seco, sem humor. Então me diz, por que hoje? Por que agora? O silêncio ficou mais pesado. Eles estavam completamente isolados e ninguém viria resgatá-los. O calor dentro do comércio parecia insuportável. Regina limpava o suor da testa com o avental, mas não era o calor que incomodava, e sim a incerteza. Vanessa encostou-se no balcão, pensativa. E se ficarmos aqui esperando, elas vão acabar achando a gente. Regina bufou, impaciente. Então me diz, menina, para onde a gente vai? Vanessa olhou para fora, pela fresta da porta. O povoado estava vazio, e o silêncio do lado de fora era um mau presságio. Tem que ser um lugar onde elas não consigam nos alcançar. Regina cruzou os braços. E qual seria esse lugar? Vanessa pensou por um momento. A escola. Regina franziu a sobrancelha. Aquela escola velha? Sim, o chão é de cimento puro. As paredes são reforçadas. Se essas coisas se movem pela terra, talvez não consigam atravessar ali. Regina olhou para o lado, ponderando. E como vamos conseguir sair daqui? Vanessa respirou fundo. Temos que criar uma distração. Ela foi até uma prateleira, pegou uma caixa e colocou sobre o balcão. Regina olhou para dentro. Eram fogos de artifício, os rojões da festa de São João. Se a gente lançar isso longe, podemos atrair as criaturas para o outro lado. Regina fechou a caixa e puxou para si. Sim, isso pode funcionar. Na torre da igreja, Jorge, Jair e Isa estavam a traçar um plano. Jair passava a mão no rosto, impaciente. A gente tem que sair daqui antes que fique escuro. Jorge olhava para o horizonte, sem pressa para responder. Primeiro a gente tem que decidir para onde vamos. A cidade, Jair sugeriu. Isa olhou para ele, hesitante. E como? Jair franziu a testa. Tem outra caminhonete parada atrás da igreja. Se corremos até lá... E se o barulho do motor atrair as criaturas? Isa interrompeu. Jair ficou em silêncio. Jorge balançou a cabeça. Mesmo que cheguemos no carro, temos que passar pela estrada destruída. A gente não tem para onde fugir. Jair respirou fundo. Então vamos para a escola. Jorge e Isa olharam para ele. As paredes são sólidas, o chão é reforçado. Elas não conseguiriam cavar até lá. Jorge inclinou a cabeça, pensativo. Mas e se conseguirem? O silêncio caiu entre os três. Se ficassem na escola e as criaturas encontrassem um jeito de entrar, não teriam saída. Era um beco sem saída. Jair chutou a parede da torre com raiva. Então o que a gente faz? Jorge encostou-se na parede, cansado. Se não podemos fugir, ele olhou para o filho. Temos que matar essas coisas. O silêncio se tornou absoluto. Isa arregou os olhos. Matar? Jair encarou o pai, como se tentasse entender o que ele realmente queria dizer. E como você pretende fazer isso, pai? Jorge apertou os olhos e olhou para baixo. A gente precisa de uma armadilha. Jair respirou fundo, olhando para Isa. E se vamos fazer isso, temos que chamar Regina e Vanessa. Jorge assentiu. A gente só tem uma chance. Agora,
Eles não estavam mais tentando fugir, estavam tentando vencer. O povoado de Barra do Riacho estava mergulhado em um silêncio sufocante. O sol alto queimava, mas ninguém sentia mais o calor. O medo e a tensão eram maiores. Na torre da igreja, Jorge, Jair e Isa ainda se comunicavam com Regina e Vanessa, gritando entre as construções. "A gente não pode ficar aqui esperando elas pegarem a gente", Jair gritou. Regina, ainda dentro do comércio, olhou para Vanessa, depois voltou para a igreja. "Então sugere alguma coisa, Jorge?" Jorge expirou fundo. Ele não gostava de planos complexos, mas agora não havia escapatória. "Elas se movem pelo som, caçam pelo instinto e pelo toque na terra, mas se atacarmos o próprio chão contra elas?" Houve um breve silêncio. "O que você quer dizer com isso?" Vanessa gritou de volta. Jorge passou a mão na testa, pensativo. "Eletricidade." Jair estreitou os olhos. "Como assim, pai?" "Se a gente jogar energia na terra e obrigar uma delas a emergir, pode ser que isso mate." Regina olhou para Vanessa. "Faz sentido." Vanessa pensou rápido. "Criaturas subterrâneas devem ter corpos adaptados para suportar pressão e calor, mas um choque elétrico violento poderia interromper os sinais nervosos dela. Se for um choque forte o suficiente, pode matar." Jorge assentiu. "A gente precisaria de um gerador e fios longos o bastante para espalhar no chão." Regina abriu a boca para responder, mas parou. Ela olhou em volta do comércio e então bateu a mão na testa. "O açougue do seu Elias tem um gerador a diesel." Jair então perguntou: "E ele ainda funciona?" "Funcionava na última vez que teve um apagão na cidade", respondeu Regina. Jorge apertou os olhos. "Então vamos fazer isso rápido." Vanessa mordeu o lábio, ansiosa. "Então como os atraímos a criatura para cair na armadilha?" Jorge olhou para o chão. "O gerador é a diesel, mas quando ligarmos, ele chamará a atenção das criaturas." O silêncio caiu sobre todos. "E quem sabe ligar esse gerador?" perguntou Jair. Era um modelo antigo, pouco convencional. Ninguém sabia operá-lo e provavelmente deveria ter algum macete para ligá-lo. Até que Regina respirou fundo. "Eu faço isso." Jair olhou para ela. "Não, você não." "Eu faço," ela repetiu. "Eu já usei ele antes. Eu sei como operá-lo. E, realmente, às vezes ele custa para pegar." Jorge encarou Regina por um instante. Ele sabia que não podia convencê-la do contrário. Ele também sabia que ela talvez não voltasse, mas não havia outra escolha. "Então vamos acabar com essa desgraça." O plano era simples, mas perigoso. Regina ligaria o gerador e, consequentemente, atrairia a criatura para o local marcado, onde a corrente elétrica passaria pelo chão e a mataria. Eles tinham uma chance. Agora, Jorge precisava chegar até Regina e Vanessa. Jorge olhava o povoado do alto da torre, os olhos apertados pelo sol forte. "A gente precisa chegar até o comércio. Tem coisa lá que podemos nos ajudar." Jair testou a madeira com cuidado. Rangiu, mas aguentou. "Dá pra ir," ele disse. Um por um, atravessaram os telhados quentes do povoado, usando os bancos como passarelas improvisadas, avançando com cuidado por cima das construções antigas. Ao chegar no telhado do comércio, Regina os aguardava. Jorge bateu na claraboia. Vanessa abriu por dentro. "Depressa!" sussurrou. Eles desceram por uma escada improvisada, finalmente reunidos com Regina e Vanessa. O calor lá dentro era muito forte, mas o reencontro reacendeu uma chama. Estavam vivos e juntos, e poderiam lutar. Dentro do comércio, Jorge respirava pesado, observando o grupo reunido. "O plano vai depender do gerador." Regina assentiu. "O do seu Elias, se ainda estiver lá."
Jair olhou pela janela, avaliando a distância. O açougue ficava do outro lado da rua, 2 prédios adiante. A gente não pode pisar no chão. Vanessa já movia caixas, empilhava engradados perto dos fundos do comércio. Podemos continuar usando os telhados, igual fizeram da igreja para cá. Jorge apontou para as vigas do estoque. Dá para subir por aqui. Vamos achar uma rota. Em minutos, eles montaram a sequência de pranchas, bancos quebrados e tábuas largas, recolhidas do próprio depósito do comércio. Antes de ir, Jorge pediu a Regina para pegar os rolos de fio de 10 milímetros. Sorte que o comércio de Regina vendia de tudo um pouco. Uma salvação para as pessoas que moravam no povoado e nas casas afastadas. Subiram até o telhado novamente e de lá avançaram com cuidado, passando de casa em casa, equilibrando-se sobre estruturas antigas e coberturas enferrujadas. O calor queimava os pés através das solas, mas ninguém reclamava. O medo era maior que qualquer desconforto. Ao chegar no telhado do açougue, Jorge forçou a tampa de ventilação com uma chave de fenda enferrujada. Aqui! Um por um, eles desceram pela estrutura metálica até o interior do açougue, onde o velho gerador repousava coberto por uma lona suja. Vanessa puxou o tecido e passou a mão sobre o motor. Está inteiro, agora é torcer para funcionar. Jorge, Jair e Vanessa trabalhavam depressa. O gerador estava enferrujado, mas ainda funcionava. Vanessa e Regina desencapavam até a metade dos fios, aumentando a zona de contato. Após terminarem, se posicionaram. Jair lançava pequenos objetos a lugares distantes e vidraças das casas, uma forma de distrair as criaturas. Eles empurraram o gerador até a rua. Lentamente, espalharam os cabos próximos ao gerador. Então, voltaram para o açougue e subiram no teto, deixando Regina posicionada e pronta para ligar o gerador. Após tudo certo, Regina começou. Ela girava a manivela e mexia no afogador, injetando a quantidade adequada de combustível para poder dar partida. Após 3 tentativas, ele pegou. O som ecoou pelo povoado. Todos prenderam a respiração. O silêncio durou apenas alguns segundos. Então, a terra começou a se mover. Regina correu para o açougue. Ondulações surgiram na poeira, correndo em alta velocidade na direção do gerador, que tremia a terra ao redor. "Vem, seu maldito!" ela gritou enquanto corria. Porém, na metade do caminho, veio o silêncio. O gerador morreu. Simplesmente apagou do nada. Regina parou em choque. Não esperava por isso, mas não hesitou. Voltou e correu em direção ao gerador para fazê-lo funcionar novamente. Jorge gritou: "Regina, não vai dar tempo!" Mas ela já estava lá. E na primeira tentativa, devido ao motor estar quente, ele pegou. "Corre, Regina!" Jair gritou. Ela girou nos calcanhares e se preparou para correr. Porém, a criatura rompeu o solo e avançou direto para a área eletrificada. A corrente elétrica percorreu o solo e atingiu a criatura inteira. Ela se contorceu, seu corpo se retorcendo e queimando, a pele fumegando. O cheiro de carne queimada invadiu o ar. Porém, antes de morrer, a criatura teve forças para dar o último ataque. Sua cauda chicoteou o ar e atingiu Regina em cheio. O impacto arremessou Regina para longe. Ela bateu contra a parede de uma casa e caiu no chão. "Regina!" Vanessa gritou. Regina não se mexia mais. Jair cerrou os punhos, o rosto vermelho de raiva e desespero. Jorge apenas abaixou a cabeça. A criatura se sacudia em espasmos, sua pele se desfazendo, até finalmente parar de se mover. Eles haviam matado uma, mas o preço
foi alto demais. Agora, eles tinham 2 criaturas restantes. A luta estava longe de acabar. O cheiro de carne queimada e terra chamuscada ainda pairava no ar. O corpo disforme da criatura fumegava, sua pele retorcida pelo choque. Estava morta, mas Regina também estava. Jair virou o rosto, tentando conter as lágrimas, mas a respiração pesada denunciava sua fúria. Jorge foi direto ao ponto. Não havia tempo para luto. Mas não podemos parar. Jair virou o rosto, incrédulo. Meu Deus, pai, Regina acabou de morrer. E se a gente não continuar, vamos morrer também. O silêncio caiu sobre eles. Ele estava certo. Vanessa se levantou devagar, os olhos marejados. A culpa pesava sobre ela, mas não havia espaço para hesitação agora. O que fazemos? Perguntou com a voz trêmula. Jorge olhou para o horizonte poento, pensando rápido. Tem um tanque de gasolina ao lado do posto. Vanessa arregalou os olhos. A gente vai queimar elas? Jorge assentiu. O choque funcionou, mas a gente precisa de algo mais destrutivo. Se conseguirmos atrair uma delas para um espaço fechado e jogar fogo, não tem como escapar. Jair respirou fundo. E aonde vamos fazer isso? Jorge apontou para um prédio abandonado que ficava ali na estrada do povoado, o antigo depósito de mercadorias, onde os caminhões antes descarregavam suprimentos. Agora era só um monte de madeira e paredes caindo aos pedaços. Se levarmos a gasolina até lá e jogarmos dentro antes dela, podemos acender e fechar a saída. Vanessa olhou para o prédio. E como vamos atrair a criatura? Jair olhou para o chão, refletindo. Usamos o mesmo truque. Fazemos barulho, chamamos ela para dentro e... engoliu em seco. E acabamos com isso. Jorge olhou para o filho, analisando seu tom de voz. Jair estava pensando em Dona Regina, uma pessoa que ele considerava como sua mãe. Ele queria vingança. Isa, que estava calada até agora, finalmente se manifestou. Eu posso chamar ela. Jair se virou imediatamente. O quê? Você tá ficando doida? Eu sou rápida, eu corro, eu entro no depósito antes dela me pegar. Não, Jair disse, segurando seus ombros. Eu não vou perder você também. Ela segurou as mãos dele. A gente não pode errar. Se alguém hesitar, todo mundo morre. O silêncio voltou. Jorge cruzou os braços. Nós não temos escapatória. Jorge pegou o facão do cinto e girou nos dedos. Vamos acabar logo com isso. O plano era simples, mas qualquer erro significava morte. A gasolina estava no reservatório do antigo posto de gasolina, algumas ruas adiante. As criaturas ainda rondavam o povoado, movendo-se de forma imprevisível, sentindo cada vibração no solo. Eles não podiam tocar no chão. Se formos andando, ela sente, Jorge disse, olhando para os telhados das construções antigas. Mas por cima, talvez a gente consiga passar sem ela perceber. O depósito tinha tábuas grandes, o suficiente para serem usadas como passarelas improvisadas entre os telhados. Isso vai aguentar? Jair perguntou, testando uma das tábuas com o pé. Jorge balançou a cabeça. Eu não sei, mas não temos outra opção. Vanessa e Isa começaram a colocar as tábuas entre os prédios, formando um caminho estável, mas possível. Jorge olhou para o filho. Vamos rápido. Jair respirou fundo e seguiu na frente, pisando leve na madeira velha. Cada passo rangia, mas o barulho do vento ajudava a disfarçar. Jorge veio logo atrás, atento a qualquer movimento abaixo. As criaturas não se mexeram. Eles continuaram caminhando lentamente pelos telhados, avançando sobre os prédios baixos até chegarem ao posto. Jair se ajoelhou na beirada do telhado, observando o reservatório. Era um tanque de metal enferrujado, grande o suficiente para armazenar o combustível
que Regina usava para emergências. O problema, ele precisava descer. Eu vou pelo cano d'água, ele sussurrou. Jorge apertou o maxilar. Se cair, não dá tempo de te salvar. Jair não respondeu. Não havia outra escolha. Ele agarrou o cano lateral e começou a deslizar para baixo, sentindo a ferrugem arranhar sua pele. O tanque de gasolina estava logo abaixo. Se tocasse o chão, poderia atrair a criatura. Com esforço, ele se esticou e agarrou a tampa do reservatório, segurando-se firme. O tanque era pesado, mas a torneira ainda funcionava. Ele abriu e começou a encher os galões, amarrados a uma corda que Jorge segurava lá de cima. Rápido, Jair, Jorge murmurou. O tempo parecia se arrastar. Cada segundo ali fora era um risco. Quando o último galão estava cheio, Jair amarrou a corda na cintura e subiu de volta pelo cano, usando toda a força que tinha nos braços. Ele não tocou o chão. Quando se jogou de volta para o telhado, caiu de costas, ofegante. Conseguimos, ele disse entre respirações. Jorge puxou a corda e verificou os galões. Agora temos que voltar. Eles refizeram o caminho pelos telhados, carregando os galões o mais silenciosamente possível. Quando chegaram ao depósito, Vanessa e Isa estavam esperando. A gente achou que vocês não iam voltar, Vanessa disse, aliviada. Jair jogou um dos galões no chão e olhou para o pai. Vamos acabar com isso. O cheiro de gasolina era sufocante. Estava por todo lado, grudado na pele, na roupa, no ar quente, e impregnado no galpão abandonado. O plano estava pronto. Combustível espalhado pelo chão, galões posicionados nos cantos, um risco, uma faísca, e tudo acabaria. Porém, antes disso, precisavam atrair a criatura. Jorge segurava uma barra de ferro nas mãos. Seus olhos estavam fixos no chão rachado. Ele sabia que o momento tinha chegado. Respirou fundo e bateu com força contra uma viga de metal. O barulho ecoou pelo galpão e se espalhou pelas ruínas da cidade. Jair, ao lado do pai, apertou os punhos. Vanessa e Isa estavam próximas à porta, observando com os olhos arregalados, corações acelerados. Segundos se arrastaram. Nada. Jorge bateu de novo. Dessa vez, algo respondeu. Um leve tremor percorreu o chão, tão sutil que parecia imaginado, mas não era. Vanessa engoliu a seco. Ela ouviu. O ar ficou pesado, como se o mundo inteiro prendesse a respiração. Então, a terra gritou. O solo rachou com um estrondo violento, abrindo a fenda larga bem no meio do depósito. A criatura irrompeu do chão com uma fúria primitiva, grotesca e ameaçadora. Pedra, poeira, madeira e concreto explodiram para todos os lados. O galpão tremeu. Jorge não teve tempo. A criatura surgiu entre ele e a saída, bloqueando o único caminho livre. Jair gritou, pai! E correu. Jorge tentou recuar, mas uma viga cedeu. O teto rangeu alto. Jair avançava entre os destroços. Não pensava, só agia. Só queria chegar até o pai. Mas então, Isa correu atrás dele. Jair! Gritou seu nome. Jair não ouviu. E foi nesse instante que tudo desabou. A criatura se chocou contra a lateral do galpão com uma força monstruosa. Uma das vigas principais se soltou lá no alto. Jair ouviu o estalo. Quando virou o rosto, viu a viga caindo. E viu Isa. O mundo ficou mudo. O impacto foi seco. Um som, um peck, que percebeu bater dentro do peito dela. Isa! Ele correu, tropeçando nos escombros, escorregando na poeira. Isa estava no chão, com o corpo curvado e os olhos abertos, mas ela já não piscava. A visa esmagara o seu tronco. Jair caiu de joelhos.
Tentou erguer a barra de ferro, empurrando os escrombos com as mãos nuas. Arranhou os dedos, ralou os cotovelos, mas nada se movia. Fala comigo, amor, fala comigo, por favor. Isa ainda respirava, bem devagar, um fio de vida. Ela virou os olhos com esforço e encontrou o rosto dele. Seus lábios tentaram formar uma palavra, mas não saiu som, apenas um suspiro. E um filete de sangue escorreu do canto de sua boca. Não faz isso comigo. Jair sussurrava, implorava com a voz embargada. Ele segurou o rosto dela com as duas mãos. Tremeu, chorou. Isa piscou uma última vez. Então, ela morreu ali, nos braços dele. O corpo dela ainda estava quente. As mãos ainda seguravam a camisa dele, como se até o último instante tentasse não deixá-lo ir. Jair gritou, um grito abafado, rasgado, de dor real, que cortou o ar dentro do galpão. O resto do mundo desapareceu. A criatura urrava ao fundo. Jorge gritava por ele. Vanessa tentava correr até onde ele estava, mas Jair não ouvia mais nada. Só sentia o coração despedaçando ali, naquele chão sujo e quente. Ele perdeu tudo. Isa era o amor da vida dele. Era a única razão que fazia aquele inferno ainda ter sentido. E agora ela não estava mais ali. Ele encostou a testa na testa dela e fechou os olhos. E, pela primeira vez, Jair não tinha mais motivo para viver. A criatura se debatia entre os destroços. Seus membros grossos e deformados se chocavam contra as vigas de ferro, arranhando o concreto e soltando faíscas no escuro. Ela estava furiosa e ferida, tentando se libertar daquele peso. Jorge sabia que não havia tempo. Se não acabassem com aquilo agora, seria o fim de todos. Ele se aproximou do filho e se ajoelhou ao lado dele, colocando uma mão firme em seu ombro. Jair ainda segurava Isa. O corpo dela repousava nos braços dele, imóvel, sem peso, como se a alma já tivesse partido dali fazia muito tempo. Filho, Jair apertou os olhos. Não chorava mais, mas tremia, e cada respiração parecia uma luta. Jorge engoliu seco. Não havia palavras suaves para aquilo. Ela já se foi. Jair rangeu os dentes, a mandíbula travada, os músculos da face duros, como se tentasse manter o grito preso dentro da garganta. Ele não queria soltar Isa. Ele não podia, como se o fato de segurar ainda fosse manter um pedaço dela viva. Vanessa se ajoelhou do outro lado, com os olhos vermelhos. Jair, por favor, a gente precisa terminar isso. Mas ele não respondia, só olhava para frente como se estivesse em outro lugar, em outro tempo. Quando ela ainda sorria, quando ela ainda estava ali com ele. A criatura rugiu alto, quebrando outra coluna do galpão. O teto ameaçou desabar. Risco fósforo! Jorge gritou, puxando o fio com força, quase o jogando para trás. Mas Jair continuava parado, como uma estátua esculpida em dor. Vanessa olhou para Jorge, desesperada. Ele não hesitou. Tirou o fósforo do bolso e riscou. A chama nasceu trêmula, pequena, mas viva, e isso bastou. Jogou no chão. O fogo correu pelo combustível, como uma serpente em fúria. As lamberedas cresceram em um instante, lambendo o chão e subindo pelas paredes. A criatura gritou com um grito gutural, cheio de raiva e desespero. O calor se tornou insuportável. A pele da criatura começou a queimar, a fumaça cobrindo tudo. Ela tentou cavar, fugir, desaparecer por onde veio, mas não havia mais saída.
As chamas subiram até o teto. O fogo engoliu tudo e a explosão veio logo depois, violenta, seca, ensurdecedora. O impacto jogou Jorge, Jair e Vanessa para trás. Eles correram o máximo que puderam, tropeçando nos próprios pés, enquanto o galpão desabava atrás deles. Quando a poeira baixou, não havia mais galpão, nem estrutura, nem vigas e nem paredes. Apenas cinzas, só o cheiro forte de gasolina queimada e o fedor inconfundível de carne tostada. A segunda criatura estava morta, mas Isa também. Jair ficou de pé, imóvel, encarando o lugar onde tudo aconteceu. Ele não disse nada, não se moveu. Seus olhos estavam vazios, como se tivesse queimado por dentro junto com o corpo dela. Jorge observou o filho à distância. Ele queria dizer algo, mas não conseguiu. Vanessa tentou se aproximar, mas sentiu que não devia. Era como se Jair já não estivesse mais ali. Só restava um corpo de pé, e dentro dele só o eco do que se foi. Uma última criatura ainda estava viva. Mas naquele instante, olhando para Jair, Vanessa teve a estranha sensação de que algo havia mudado. O fogo ainda ardia nos destroços do depósito. O calor fazia o ar vibrar. O cheiro de cinza, gasolina e carne queimada grudava na pele como uma praga. Barra do Riacho não era só mais uma cidade. Era um esqueleto de pedra, madeira e poeira. 2 criaturas haviam caído, mas uma ainda estava viva. E agora, ela não estava mais caçando, estava se vingando. O silêncio da cidade morta foi rasgado por um rugido gutural, grave, arrastado e primitivo. Um som que parecia sair tanto de dentro da terra quanto do peito de quem ouvia. Jair estremeceu. A vibração do solo veio logo depois. Uma onda invisível fez com que o chão se movesse com um tambor prestes a romper. E rompeu. A terra rachou com estrondo. Um dos antigos armazéns do centro explodiu de dentro para fora, como se tivesse sido empurrado por baixo. Paredes voaram, vigas se partiram. Telhas caíram em pedaços. Então, ela surgiu, a terceira e última criatura, a maior, a mais violenta. Ela não tinha mais aquele ar calculista das outras. Não estava à espreita, estava furiosa. Era a própria terra gritando em ódio. Um bicho feito para matar e corroer. Sem hesitar, ele avançou contra as construções ao redor, destruindo tudo no caminho. Derrubava paredes como se fossem papel, arremessava escombros com os membros grotescos. As garras cavavam no chão, rasgando o concreto como barro. Jorge segurou o braço do filho com força. "Corre!" gritou. Vanessa já estava em movimento, os olhos arregalados, tropeçando nos próprios passos. Mas não havia mais para onde fugir. A cidade era pequena demais e o monstro grande demais. A criatura avançou contra a casa à frente e, com um só golpe, a estrutura inteira desabou. Uma nuvem densa de poeira e pedaços de telhado voou para cima deles. Jair corria ao lado do pai, mas o corpo parecia mais rápido que a mente, porque a cabeça dele ainda estava com Isa. O corpo dela nos braços, a pele fria, o sangue secando na palma da mão. O último suspiro. Ele sentia aquilo tudo como se ainda estivesse acontecendo. Cada passo que dava, o chão parecia mais longe. A cada explosão, a realidade parecia mais distante. Ele não queria estar ali. Ele queria estar com ela. Pararam ao lado do antigo comércio de Regina, tentando recuperar o fôlego. Jair apoiou as mãos nos joelhos, arfando.
A respiração era pesada, irregular. O peito parecia querer explodir, não só pelo cansaço, mas pelo que vinha de dentro. A criatura seguia destruindo o povoado. Cada passo dela fazia o chão estremecer. Cada golpe arrancava pedaços da cidade. Mas Jair já não via mais as ruínas. Ele só via o corpo de Isa, debaixo da viga. O sangue no canto da boca. O olhar dela pedindo perdão. E o silêncio. Jorge olhou para o posto de gasolina mais adiante. Era a única estrutura ainda inteira, e os tanques ainda estavam ali, debaixo do chão carregados. A gente precisa levar ela até ali, murmurou. Mas antes que pensasse em como, Jair se levantou. Eu vou. Vanessa o olhou assustada. O quê? Eu vou levar essa desgraça até o posto. Jorge se virou para ele. Tá louco? Nem pensar. Ela matou a Isa, pai. Ela vai pagar por isso. Jair respondeu com um olhar firme e escuro. Eu vou explodir essa coisa com as minhas próprias mãos. Jair, escuta. Jorge tentou segurar o braço do filho. Me solta, pai. Você não vai fazer isso, gritou Jorge, com a voz embargada. Eu já perdi a sua mãe. Eu já vi meus filhos morrerem. Já enterrei irmãos. Eu não vou deixar enterrar você também. Jair se virou, os olhos cheios d'água, mas não chorava. Eu já tô enterrado, pai. A frase cortou Jorge como uma faca. Ele não respondeu, só ficou ali, parado, vendo o filho arrancar o fósforo do bolso do casaco. Era o mesmo que o pai havia deixado sem perceber. Vanessa tentou impedir. Jair, por favor, não faz isso. É a única coisa que me resta, Vanessa. Ele olhou para os dois pela última vez, o rosto sujo, queimado e destruído. Mas nos olhos só havia ódio. Sem esperar resposta, Jair se virou e correu. Correu como se o próprio coração estivesse pegando fogo. Como se ao destruir aquela criatura, pudesse queimar junto tudo o que ainda doía. Jorge deu um passo à frente, mas parou. Ele sabia que não poderia segurar aquele garoto, porque, naquele momento, Jair não era só o filho dele, era o luto em carne viva. Jair corria, seus pés rasgavam o chão de terra e pedra. Cada passada era um golpe contra o próprio peito. O ar queimava os pulmões, mas ele não parava. Ao longe, o posto de gasolina surgia como um esqueleto abandonado, bombas retorcidas, placas caídas, o cheiro de óleo e ferrugem. A criatura urrava atrás dele, quebrando tudo em seu caminho. Jair olhou para trás por um instante e viu o monstro abrindo caminho entre os escombros, furioso, brutal, descontrolado. Era agora. Chegando ao posto, ele saltou por cima de uma bomba quebrada e correu em direção ao tanque de combustível. Galões estavam empilhados ali perto. Ainda havia bastante. O fósforo estava no bolso. Ele o sentia ali, leve como uma escolha sem volta. A criatura avançava. Jair pegou um dos galões e arrebentou a tampa. O líquido jorrou, escorrendo pelo chão rachado. Ele começou a jogar mais gasolina ao redor, criando uma trilha em círculo ao redor do tanque. O coração batia como um tambor em guerra. Ele se posicionou entre o tanque e a criatura. Vem, desgraçada! Gritou, com a garganta rasgada, o ódio escorrendo na voz. A criatura parou por um segundo, sentiu o cheiro, sentiu o desafio e avançou. Jair puxou o fósforo do bolso. Os dedos tremiam, o vento soprou forte, mas ele não recuou. Então, uma mão agarrou seu ombro com força. Não! Jair se virou, confuso. Era Jorge, ofegante, suado, com os olhos cheios de lágrimas. O quê? Jorge não disse mais nada.
Com um movimento rápido, empurrou Jair contra uma caçamba de ferro encostada na parede. Jair caiu dentro dela com um baque metálico. Pai, o que você está fazendo? Me perdoa, filho, Jorge disse, os olhos marejados e a voz trêmula. Me perdoa por tudo que eu nunca disse, por ser duro demais, por não te proteger daquele mundo maldito. Mas nessa parte eu vou te proteger. Jair se ergueu dentro da caçamba, desesperado. Não, para com isso! Jorge puxou a tampa da caçamba e fechou. Passou um cadeado por fora. Não trancou, só encaixou na argola, o suficiente para manter fechada com o tranco. Então, com todas as forças que ainda tinha, empurrou a caçamba para longe, em direção contrária ao tanque. Jair chutava a tampa, socava, gritava: Pai! Mas era inútil. Jorge voltou-se para a criatura, que agora rugia diante dele. Você tirou tudo do meu filho, mas não vai tirar ele também. Pegou o fósforo do bolso. As mãos tremiam, mas a decisão estava firme. A chama cresceu. A chama tremia entre os dedos de Jorge, pequena, vacilante, mas suficiente. Do outro lado do posto, a criatura não hesitou. Rugiu com mais força, um som de puro ódio. A terra começou a se mover como um rio revolto. Um rastro de terra se abriu em linha reta, cavando por baixo, vindo direto na direção dele. Ela vinha por baixo, rápida, decidida. Jorge encarou aquilo como se já soubesse, como se já tivesse passado a vida inteira esperando por aquele momento. Do bolso, ele puxou o fósforo e riscou. A chama nasceu. Sem olhar para trás, jogou o fósforo no chão. O rastro de gasolina pegou fogo de imediato. As chamas correram pelo asfalto rachado, lambendo o caminho até os tanques. Mas Jorge não recuou. Ele correu para a frente. Pegou 2 galões de gasolina empilhados perto da bomba e os ergueu nos braços. A terra sob seus pés vibrava. O monstro estava vindo por baixo, rasgando tudo. O fogo já tinha alcançado o tanque, mas Jorge continuou correndo, na direção do rastro que cortava o chão. Então, a criatura emergiu, explodiu da terra com fúria, a boca grotesca e escancarada, cheia de dentes pontiagudos, pronta para devorá-lo. Ela veio direto. Jorge não parou. Ele pulou e, no último instante em que pulou, a criatura se ergueu. Ele saltou com os galões nos braços, indo ao encontro da boca aberta do monstro. Então, o tanque explodiu. Uma onda de fogo tomou o poço. Um clarão iluminou no céu. O som foi ensurdecedor. A explosão atingiu o corpo da criatura, e os galões que Jorge segurava explodiram junto. O impacto foi tão forte que os pedaços da criatura foram lançados longe, como rochas incineradas, caindo em meio às chamas. Jorge desapareceu no clarão. Dentro da caçamba, Jair gritou desesperado. O corpo já havia sido jogado contra as paredes com a onda de choque. Pai! Mas não havia resposta. Só o som do fogo e um vazio pesado, implacável, como se o mundo tivesse parado de respirar. Vanessa, ajoelhada na beira da estrada, viu o clarão subir no céu. Sentiu o calor bater no rosto e caiu em prantos. O posto já não existia, a cidade tampouco. E a última criatura estava morta. E com ela, Jorge. A fumaça subia devagar, serpenteando no céu como o último suspiro. O posto havia desaparecido, o monstro virado cinzas, e Jorge tinha sumido sem deixar nada, além do silêncio. Vanessa correu até a caçamba caída e puxou a tampa com as mãos trêmulas. O metal ainda estava quente. Jair saiu de dentro dela, cambaleando. O corpo tremia, o rosto sujo, os olhos vermelhos e a respiração em pedaços. Ele andou até onde o pai havia ficado pela última vez e parou,
Olhou para o chão coberto de fuligem, onde as chamas tinham consumido tudo. Não havia corpo, não havia nada, apenas o vazio. Então caiu de joelhos. As mãos se cravaram na terra como garras. O peito arfava, como se não houvesse ar suficiente no mundo. Vanessa se aproximou devagar, mas não disse nada, porque ali, naquele momento, Jair quebrou. Ele me amava. A voz saiu fraca, quase um sussurro. Meu pai me amava. Durante toda a vida, Jair acreditou que Jorge era só rigidez, silêncio e distância, que nunca teve afeto, que nunca disse eu te amo, que nunca abraçou como devia. Mas agora ele entendia. Cada bronca, cada gesto seco, cada noite em que o pai ficou acordado em silêncio, era amor, era cuidado, era proteção disfarçada de dureza. E aquele sacrifício, aquela explosão, foi o único eu te amo que Jorge soube dar, mas foi o mais alto, o mais claro e o mais definitivo. Desculpa, pai. Jair chorava, com a cabeça baixa, o corpo tremendo. Vanessa se ajoelhou ao lado dele, encostando a testa em seu ombro. Ela também chorava. O vento soprou entre os escombros, levou embora as cinzas, mas deixou a dor. Jair olhou para o céu, lembrou da infância, do pai sentado na varanda em silêncio, das mãos calejadas, do olhar duro, do homem que nunca soube falar, mas que agora tinha gritado com o gesto mais puro de amor que alguém podia fazer: se colocar no lugar do filho. Ele não salvou a cidade, Jair sussurrou. Ele salvou a mim. E aquilo doía mais do que qualquer ferida. Ele se curvou para a frente, abraçou o chão, chorou. Não era um choro de raiva, nem de medo. Era o choro de quem finalmente entendeu o amor de um pai e o perdeu no segundo seguinte. Mas Jair, filho de quem era, da terra onde nasceu, não renegaria sua origem. Algo havia acordado no mundo. Uma certeza pulsava no seu coração. Aqueles não seriam os únicos. Outros acordaram, e ele os caçaria, um por um, nem que isso lhe custasse a vida. A caçada estava apenas começando.